bem-vindos. Meu nome é Janine, eu sou educadora aqui do programa CCBB Arte e Educação. E esse é o curso Transversalidades. É um curso que faz parte dos nossos eixos de atuação, né? A gente tem vários eixos de atuação que vão trabalhar desde outros saberes até acessibilidade. E esse eixo específico é o eixo Transbordar, que vai tratar dessa relação entre o público escolar e o centro cultural, né? A comunidade escolar e o centro cultural. Então, esse eixo a gente tem essa relação, a gente... Estou um pouco nervosa aqui. A gente trouxe uma convidada hoje, a Luane, né? Que vai falar um pouco sobre a etnomatemática, né? E essas relações, como podem se dar de forma lúdica, né? No aprendizado escolar. E a gente sempre traz, né, cada mês de curso, uma temática diferente que pode se relacionar com a exposição ou com alguma questão, né, que tem a ver com arte e educação. Esse curso de hoje a gente vai acontecer em 2 momentos, né? O primeiro momento vai ser a fala da nossa convidada, em um espaço aberto para perguntas. E o segundo momento é o do sorteio dos ônibus para as instituições públicas, né? Então, os professores que são habilitados para isso, né, já tem um cadastro ali, fiquem até o final, né, permaneçam até o final para a gente participar desse sorteio. Então, queria apresentar a Luane. Ela é mãe da Camille. Ela é professora assistente, né, da disciplina de Relações Étnico-Raciais na escola da UF. E ela é doutoranda em Ciências Sociais na PUC-Rio. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas que estão aqui, né? Sábado de manhã, vieram me acompanhar. Acompanham também as atividades do CCBB. Bom, né? Gosto de falar sempre o meu lugar, né? O meu lugar enquanto mulher negra na sociedade brasileira. Eu sou mãe da Camille, né? Camille Bento dos Santos. Sou filha de santo, né? De Amarlise de Oxum, né? E para mim é muito importante falar desse lugar, principalmente no momento em que a gente no estado do Rio de Janeiro tem altos índices de intolerância religiosa, para ser franco, racismo religioso, e 80%, 99% dos casos são com os grupos de matrizes africanas. Então eu falo do meu lugar, sim, de um amorixá em qualquer espaço que eu vou, né? Quero agradecer a toda a minha ancestralidade, que eu só estou aqui e podendo pesquisar e falar sobre geometria, etnomatemática nos penteados afros, porque outras mulheres, outros homens vieram antes de mim. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a minha ancestralidade, agradecer aos orixás que me acompanham e que me fazem perceber, né, o quanto é rico as culturas que alguns chamam de negras, eu prefiro chamar de afrodiaspóricas, porque você vai na Colômbia, você vai encontrar pessoas trançando, até festivais de tranças, você vai na Venezuela também, enfim, alguns países que até a exposição agora, Construção Sensíveis, está falando de geometria na América Latina, você encontra esses fragmentos, esses elementos que permaneceram a duras penas. Agradecer a todas as mulheres negras que lutaram, resistiram trançando, né? Foi muito importante para que hoje a gente tenha toda uma movimentação, uma mobilização extremamente positiva sobre os cabelos, sobre os penteados que a gente vai chamar no Brasil e em alguns lugares da diáspora africana de afro, né? Então, assim, não posso me esquecer de personalidades da militância negra e principalmente dessa militância estética, né? Porque cor e cabelo no Brasil tem um grande significado. Posso me esquecer de Afrodai, não posso me esquecer de Negrajô, que são militantes, que são mulheres que militaram positivamente para a estética negra, né? E continuam Afrodai, não mais aqui, mas Negrajô na Bahia. Não posso me esquecer de nenhuma trançadeira, transista, cabeleireira étnica, afro-ré, enfim, as várias denominações e auto-identificações que muitas mulheres negras se dão,
levando esse legado, mantendo esse legado. Também não posso me esquecer, principalmente, das minhas avós paterna e materna, que me trançaram várias vezes, e da minha tia Irene, que faleceu ano passado, mas que me marcou visualmente, positivamente, ao longo da minha infância, usando, desde a década de 80, o cabelo trançado. Não precisava dizer muito. Aquele cabelo já me dizia muita coisa, aquelas imagens. Agradecer a minha mãe, que eu fiquei muito tempo fazendo ciências sociais, sou socióloga de formação e bibliotecária também, mas os tempos durante 4 anos, minha mãe foi muito presente, atuando na minha cabeça, me trançando. É uma das poucas pessoas que eu confio na minha cabeça para trançar. Agradecer as trançadeiras que eu pude fazer pesquisa no salão, Cláudia Thalita, Priscila, no antigo salão Quilamu aqui na Lapa. Agradecer ao Centro Cultural por esse espaço, né? A gente poder trazer essa temática. Agradecer a vocês também a presença, enfim. Bom, deixa eu ver se faltou mais alguém, porque eu acho importante a gente vir desse lugar do agradecimento. Só aqui minha colinha. Não, tá tudo ok. Então, assim, falar só um pouquinho como surge essa pesquisa. Ao longo do tempo que eu fiz Ciências Sociais na UERJ, e eu sou da primeira turma de cotas, né, para negros do Brasil, uma das formas que eu encontrei para sobreviver, porque não tinha bolsa, o curso de Ciências Sociais, as bolsas são escassas, né? E também não tinha uma bolsa permanência para cotistas. E, como eu falei anteriormente, minha mãe sempre me lançava. E eu, dentro de uma militância política do movimento negro, alguns amigos me interpelavam e perguntavam: vem cá, você não vai aprender a trançar não? Sua mãe faz vários penteados em você. E você, quando é que você vai aprender a se fazer? Isso é importante. E aí eu comecei a trançar, vivi muito, tinha uma renda a partir de trançar cabelos. Hoje em dia não, eu não tranço mais, porque quem trança sabe que ao mesmo tempo que tem uma espetacularização, também tem uma desvalorização. As pessoas querem dar valor ao que o transista vai fazer, às horas, enfim. Então, assim, é muito cansativo, às vezes, essa relação. As pessoas querem dizer quanto devem te pagar, e não você dizer o valor do seu trabalho. Enfim, e aí eu pesquisando, né, porque uma transista troca com a outra, uma trançadeira, eu, em um dado momento, né, da minha vida acadêmica, que durou bastante tempo na UERJ, por conta das questões de renda mesmo, eu perguntei a uma amiga que fazia tranças no curso de serviço social, como era uma trança de um vídeo da Alicia Keys, que é aquele vídeo Você Não Sabe Meu Nome, que era uma garçonete, se a gente entrar no YouTube acha. E aí ela foi me dizer como ela fazia aquela trança, porque eu olhei a trança, visualmente era linda. Mas eu falei, cara, como é que você faz, né? Em Moçambique, dizem que as melhores tranças, os penteados mais bonitos, são aqueles que você não sabe por onde começa. Existe uma cultura, né? Então, a pessoa olhar e não saber por onde começou a sua trança nagô no cabelo, que você é uma trançadeira, uma íssima trançadeira. E eu, quando olhei aquele penteado dessa cantora, eu não sabia por onde começava e como tinha começado. Minha amiga sentou, fez um desenho e me disse como começava. Fez uns pontos, fez umas retas cruzando. E quando eu vi aquilo, eu que, junto aos dados do MEC, BGE, fracassei muitas vezes na escola em matemática, fiquei de recuperação, dependência. Eu falei, cara, isso é a matemática que eu aprendi na minha antiga 6ª série, ou seja, o 7º ano escolar. Né, atualmente, cada hora mudam as denominações. E eu fiz aquele link, eu falei, gente, Aí eu fui pra casa, fiz vários desenhos, e aí comecei a pegar vários penteados e falar, pô, eu acho que aqui tem isso, tem aquilo. Fazia estágio num programa de alfabetização e letramento da UERJ, chamado ProAlfa. No ProAlfa tinha uma amiga que o marido era doutor em educação matemática, estudava etnomatemática. Aí quando ele chegou, ele falou assim, eu fui e falei, olha, eu descobri que nas tranças, a gente vê, quando olha, a gente vê padrões geométricos, mas na hora de elaborar, você também tem todo um pensamento matemático. Aí ela, é mesmo, vou chamar meu marido aqui na hora do almoço,
para ele conversar com você, porque ele é doutor em educação matemática, ele vai se interessar. Mas ela não falou que ele estudava etnomatemática. Quando ele chegou, ele falou assim, o que você está chamando de matemática nas tranças? Aí eu fui, abri o computador, mostrei, e ele falou assim, isso não é a matemática da forma como a matemática foi forjada no Ocidente, isso é etnomatemática. E aí levou um texto, que eu vou trazer aqui para vocês, alguns dados do que é etnomatemática, do professor De Ambrósio. Eu, na hora, fiquei meio revoltada e eu falei assim, os iorubás jogam búzios há 10 mil anos, não vou entrar nas questões, eu só vou entrar na questão de algumas questões de matemática, porque o jogo de búzios é muito mais além, enfim, mas tem outras coisas, mas assim, tem uma questão de probabilidade, tem uma questão de matemática, tem mais de 10 mil anos e você fala para mim que o que vem de África é etno, né? Existe toda uma discussão sobre matemática africana e etnomatemática. Mas no primeiro momento que eu tive encontro com esse programa, eu olhei assim, tudo que vem da gente diz que é etno, num olhar muito, com muito preconceito sobre como se coloca a questão da etnia, enfim, e como se coloca a questão das manifestações culturais negras. Porque, de fato, se você está com uma bata africana, nossa, sua roupa é tão étnica. Se você está com um penteado afro, nossa, seu penteado é tão exótico, tão étnico. Então, às vezes, essas falas fazem você pensar outras coisas quando vem com etnia, etno, né? Então, no primeiro momento, eu meio que recusei. Passou o tempo, eu me formei, mas ainda estava fortemente presente na minha cabeça a questão da matemática nas tranças. Falei da graduação sobre como as mulheres negras construíam identidade sobre os cabelos. E eu falei, poxa, a gente já sabe como o racismo interpela a identidade negra, principalmente quando racismo, discriminação e preconceito. Principalmente quando você vive no Brasil. Isso foi eu? E aí, como é que a gente faz para criar imagens positivas? Eu acho que a matemática é um dos meus traumas, como era o cabelo, eu acho que ela também pode dar uma resposta para isso. A gente precisa olhar esse cabelo e esses penteados, em que ninguém sentava do lado da minha tia, porque ela estava com penteado afro no passado, no ônibus. A gente tem que construir outros olhares. Então, eu fiz um processo em mim de voltar ao programa, né? Voltar à série de pesquisa e encontrei alguns teóricos já abordando ali na década de 1999 a etnomatemática. Pode passar aí para mim. Então, o que eu mais ou menos pode passar, que é essa minha apresentação. O que eu pretendo abordar aqui hoje é a efervescência que foi para mim fazer essa pesquisa de mestrado. Fui muito bem aceita dentro do salão, né? Eu já tinha uma relação com a Cláudia Thalita de alguns anos, já conhecia, fiz estágio no ProAfro, que é Programa de Estudos e Debates Africanos e de Afro-Americanos lá da UERJ, era orientada pela professora Magali. Então, assim, eu vou tentar mostrar um pouco da minha pesquisa. Não dá para falar de estética negra, de conhecimentos que você pode aprender nessa estética, sem falar do percurso que é usar penteados, do que significa o cabelo para os povos africanos. Então, nesses slides tem um pouco, sim, de alguns momentos que politicamente são muito importantes, em momentos anteriores à nossa chegada aqui, né? Em momentos que o penteado auxiliou para a gente sobreviver à escravidão. Enfim, então eu tento resumir um pouquinho da minha pesquisa hoje aqui, pensando muito no contexto escolar, em que os dados da população negra de fracasso em relação a essa matemática ocidental, decartesiana, iluminista, não são dados positivos, no sentido que a gente fracassa, né? A gente acaba criando uma aversão. A matemática ainda é um campo de pesquisa heterossexual, branco, cristão e muitas vezes também, e que nega muito outras formas de pensar e que nega muito a criatividade. Então, eu estou partindo de um lugar de pensar matemática a partir do que eu faço na minha cabeça. E aí eu preciso dizer que tem coisas que não se encontram na minha dissertação, como eu
vou trazer aqui a questão da PA, progressão aritmética, porque foi vendo uma trançadeira fazer uma trança num vídeo, que eu também tenho uma relação, que é a Gabriela Azevedo, e eu falei, caraca, isso é PA. E aí eu tô trazendo, mas é porque são aquelas questões como o pessoal que faz música, cria uma música, depois cria outra em cima, incidentais. Porque eu percebi pesquisando, vendo vídeos, e aí eu conversei com ela e tal. Bom, isso aqui é uma fala de um livro que tem PDF, né? E que atualmente eu estou fazendo a pesquisa ainda com mulheres trançadeiras, não focando tanto conhecimento matemático, mas sim tentando entender questões ligadas a patrimônio cultural, a entrada de mulheres negras no mercado de trabalho e oferecendo o serviço das tranças. Eu acho essa fala aqui do Raul Lodi muito importante, porque ele faz um programa pensando na educação matemática, né? E ele mostra os fractais no cabelo. Só que, assim, fractais seria uma padronização quase que infinita. No cabelo, na zebra, ela é finita, né? Porque acaba no cabelo, fez a trança, ela tem um final. Mas, assim, fractais tem sido muito utilizado em sistema de informação. E ele fez um programa que eu vou mostrar a imagem, que bota o cabelo e mostra a quantidade de fractais, né? Então, assim, eu trouxe a definição de fractais, né, que vem do latim. São formas geométricas que se repetem com o mesmo padrão de semelhança, né? Sendo encontrados facilmente na natureza. E aí você olha para a zebra, tem um padrão fractal, até para uma folha, quando você bota em uma folha de mármore, você bota com um microscópio em cima, você vai ver padrões fractais. E aí ele vai falar disso, que aqueles tecidos quentes de Gama, os tecidos africanos, têm inúmeros padrões geométricos que reproduzem fractais. E a organização das sociedades. Aí ele também traça que existem dois tipos de fractais, né? Os geométricos, que repetem padrões continuamente, e os não lineares. E ele também fala que tem os fractais artificiais, né, criados no computador, e os presentes na natureza. Aqui ele vai fazendo a investigação dele, depois quem puder ter acesso, joga lá, que é bem interessante, já está traduzido, toda a organização da sociedade em modelo fractal, tá vendo? Do menor para o maior. Aí é o povo Bailá na Zâmbia. Pode ir. Aí aqui é o palácio, tinha que estar o palácio antes, eu botei o contrário. Pode ir. Aí toda a organização também, em retângulos, enfim. Só para a gente ter uma ideia de como se apresenta em muitas culturas africanas, a questão da geometrização. Tem um outro autor que aqui já é o programa que ele criou um programa, porque ele é de ciência da informação, mas acabou indo, né, para matemática. Criou um programa mostrando, né, que os penteados, ele tem os padrões fractais. Aqui, ó, começa do maior, porque dobrou a trança, e vai para o menor, enfim. Aqui já é aquela trancinha na dor, aí ele vai mostrando, né? Então, tipo assim, o estudante está com um penteado, aí tira uma foto, coloca no programa e vê. Esse programa eu não encontrei disponível na internet assim, não. Eu encontro as fotos, mas nunca consegui baixar, tá? Mas porque não é Office, não é Linux, não é. Isso é meio que, desculpa, é um caôzinho, tá? Não é o Linux, não. Sempre consigo encontrar as imagens. Para vocês terem ideia, essas questões são tão invisibilizadas e deveriam ser mais visibilizadas, principalmente as primeiras pessoas a pesquisarem, que uma das autoras que eu trago aqui, que é a Guilherme, ela faleceu ela fez o texto dela, Padrões Matemáticos dos Penteados Afro-Americanos. E aí eu encontrei uma informação que eu não sei se é real, que ela faleceu no ano seguinte. Então, assim, são pessoas que deveriam não estar só no espaço acadêmico, né, para quem estuda educação matemática, mas todo mundo devia conhecer esse projeto aqui. Imagina você colocar isso para um aluno, para ele, vamos tirar uma foto do seu cabelo, aí tem fractais, para que serve fractais? Aí você vai lá no Google e mostra, olha, fractais está sendo utilizado em informática, mas ele também é presente no seu cabelo. E o cabelo do negro
é aquilo que Horaci Nogueira vai trabalhar, né? Os principais sinais de discriminação no Brasil, né, que o nosso preconceito é de marca, é cabelo e cor. Então, você pega esse cabelo e mostra outras questões, isso é muito positivo, estimula muito, trabalha muito a autoestima. E aí agora que eu estou aqui etnomatemática falando, né, uma sistematização, né, muito breve do que seria etnomatemática. É um programa de pesquisa, né? Você tem aí, sei lá, acho que umas 25 grupos de pesquisas, com o último dado que eu tive, na parte de educação matemática, que para quem é da matemática pura tem um olhar, né, os matemáticos puros, aquela matemática bem dura, tem um olhar muito discriminatório. Tudo que vem da educação já tem uma certa discriminação. Mas assim, a etnomatemática é esse programa que surgiu em 84, que vai dizer que contagem, organização, medição, todos os povos fazem, porém, está muito em diálogo e com a percepção cultural de cada sociedade, né? E aí, não desfocando, mas falar que tem uns desenhos chamados desenhos sonas, que são muito presentes na cultura moçambicana e angolana, e que faz na areia, faz no chão. Com esse desenho, você pode ensinar Teorema de Pitágoras, você pode ensinar MDC. MDC? Não, acho que é MMC, enfim. E não é visualizado, são conteúdos do 7º ano escolar que você poderia utilizar e não é, mas que os etnomatemáticos estão falando há um certo tempo, né? Tem algumas referências. Então, assim, o criador do termo é esse senhor aqui, o Birantã de Ambrósio, que foi para o Congresso na Sociedade Brasileira de Sociedade Latino-Americana de Matemática em 84 e levou a proposta de etnomatemática. Antes disso foram vários termos para falar de outras matemáticas, né? Sociomatemática, que era da Zalange, uma outra pesquisadora. Então, assim, entendendo que a matemática ela não é única, em vários locais do mundo as pessoas pensam matematicamente distinto, né? Não sempre é igualzinho, não. E a gente também tem que pensar que a gente nasce numa sociedade capitalista. Então, até a nossa noção de acúmulo, será que você tem a mesma noção de acúmulo em outras sociedades? Então, assim, muitos valores matemáticos, a matemática ela é muito política, porque ela também está muito em diálogo com o próprio sistema econômico que a gente vive, tá? Então, assim, eles vão mostrando que o Biratã foi para o continente africano, e aí os estudantes davam aula para o curso de engenharia, acho que em Moçambique, e os estudantes falavam, não, mas isso aí que você está falando a gente faz aqui, mas faz de outra forma. E aí ele conseguiu perceber que às vezes a linguagem não é a mesma, às vezes é o mesmo fenômeno matemático, como a geometria, ou então já é outra situação matemática muito mais rebuscada, que a gente ainda está engatinhando, e que, assim, essa ideia ocidental, essa matemática europeia, branca, ela é muito, como eu posso dizer, frágil, para você pensar que nenhum povo pode viver sem conhecimento matemático, né? Que se tiver algum geógrafo aqui sabe daquela percepção de homens, homo geográfico. Todo homem, todo ser humano, né, homem ou mulher, ele o tempo todo ele faz matemática em várias práticas do seu cotidiano. Então, assim, seria impossível vivermos sem matemática. Mas a forma como a gente aprende matemática é uma forma muito ligada a debates políticos, a um currículo que vem de cima e que não mostra essas culturas que permeiam a matemática. Pode passar, que isso aqui eu pensei que eu tinha tirado. Aí, assim, definindo mais ou menos o que seria esse etno. Etno é a questão mesmo do contexto cultural. É você chegar, olhar para aquele grupo e perceber todo o contexto cultural, né? Matema, que ele vai tirar do termo grego, é essa forma de conhecer, entender, né? Trabalhar com a realidade. E tica, né? A dúvida, a incerteza, e aí você pensar estratégias, né? Então, assim, a etnomatemática é um programa que quer ver a matemática em vários contextos culturais, seja em sociedades muito longe da nossa, seja em grupos profissionais. Anestesistas têm sua própria matemática, as costureiras também. E que pode ser ensinada dentro da escola, sei lá, matemática, como a costureira costura, o que tem de matemático ali,
porque certamente muitos alunos têm pais, mães que costuram e isso não entra na sala de aula. Aqui é essa autora, né, que é o primeiro estudo. Quando eu encontrei esse estudo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, que é o Padrões Matemáticos dos Cabelos Afro-Americanos. Ela foi para o salão, e aí eu imitei isso, óbvio, e ficou lá, lógico, fui fazer isso também. Foi para o salão e ficou observando como as trançadeiras faziam, né? E nos Estados Unidos tem, né, os caras têm vários produtos. Agora eu vejo o pessoal falando de pomada para os caras de muito tempo, para o cabelo, enfim. E aí, assim, quando eu encontrei esse estudo, pra mim foi assim, cara, não estou sozinha pensando isso, vou fazer um projeto sobre isso, né? Porque, de fato, teve ela, e depois que eu encontrei o Ron Eggers, sei lá. E, assim, pra mim foi muito importante o texto dela. Se você jogar na internet, ele aparece, aí você vai lá no traduzir em português, né? Aperta o Google, você entende o texto perfeitamente, para quem não lê. E aí depois veio o meu trabalho, né? Muitos anos depois, mas muito assim, agradecida a Gilmer pelo que ela fez. E aí eu fiz essa dissertação, né? Para além da estética, porque toda vez que pensando na questão do cabelo, fala muito da estética, e eu queria olhar além da estética mesmo, né? E aí, pensando do lugar que eu venho, né, de uma família que sempre usou a trança, de ver a questão da trança muito presente, né, a cultura, né, de trançar cabelos nos grupos afro-brasileiros, um olhar etnomatemático. Então, assim, faço um percurso, sim, sobre toda essa questão do cabelo, da história, das trançadeiras, dessa atuação, mas quero chegar e mostrar a etnomatemática, né. Então, assim, esse é o trabalho. Aqui, aí no primeiro momento aqui a gente vai mostrar o trabalho da Gilmer. Se você abrir lá na internet, vai ter o texto dela, ela falando dos padrões. Que padrões existem na natureza, né? Você tem padrões no abacaxi, você tem padrões na colmeia, se você olhar, são hexágonos, enfim. E a humanidade tende a repetir os padrões que encontram na natureza, né? E isso nas culturas afrodiaspóricas, né, é quase que uma obsessão, mas uma obsessão positiva. E aqui, né, algumas pessoas chamam esse penteado de trança abacaxi. Eu lembro que quando eu encontrei esse texto, eu cheguei em casa muito feliz. Nossa, mãe, eu descobri um penteado que se chama trança abacaxi. Minha mãe falou, o que tem? Você não sabia disso? É isso, né, uma coisa muito antiga, né? E assim, cheguei muito feliz e ela falou, isso aí sua avó usava, eu usava, enfim, né? E aí ela mostra esse penteado e aí ela vai mostrando os padrões. Ela vai falar o seguinte, que a gente, né, indo pro salão, observando com o olhar, não com aquele olhar, e assim, pra mim foi muito difícil fazer esse exercício porque... às vezes você não estranha aquilo que é natural a você, que você está acostumado, adaptado. Então, assim, ela fala que você tem que ter um olhar muito, assim, desconfiado de tudo que se faz em relação a esses penteados dentro do salão, para que você veja quais conhecimentos estão presentes ali. E a gente tem um olhar, assim, que às vezes está tão acostumado a ver uma outra pessoa fazer trança ou usar trança que nem imagina. Como a trançadeira que eu pesquisava falava, as pessoas acham que é quase que uma coisa espiritual, né? Que você não pensa para fazer uma trança. Só que na realidade, se a gente parar e começar a desconfiar de toda essa prática, pensando nos conhecimentos, a gente vai perceber que o que é difícil aí é porque a gente está falando de conhecimentos que são quase que tácitos. Eles estão ali dentro da cultura, mas que estão muito na cabeça. Então, tem trançadeira que vai lá, faz um rascunho, eu acho que eu vou por aqui, faz um desenho. Quando faz um desenho é maravilhoso. Mas tem trançadeira que ela está pensando tudo na cabeça e depois coloca em prática. E aí, como é que você retira essa informação da trançadeira? Né? Aí não foi a socióloga, não foi a antropologia que me ajudou, foi a biblioteconomia. Por quê? Porque tem técnica em empresa que bota lá os funcionários para trabalhar e ficar falando de como eles fazem determinadas atividades e aí consegue retirar aquele conhecimento que às vezes só aquele funcionário sabe. Né? Então,
a biblioteconomia, em termos de ciência da informação, me ajudou muito a pensar, cara, como é que eu retiro essa informação que está às vezes na cabeça, né? Nem toda trançadeira desenha. Quando o desenho é maravilhoso, porque aí você viu, acabou. Mas quando não desenha, você tem que ficar ouvindo e ter perguntas muito assertivas para você retirar o que você quer. E aí ela vai e faz perguntas também. Ela ficou uma semana no salão, mas aí ela fez esse estudo dela que, para mim, assim, foi marcante, né? E é um estudo muito citado. Se ela estiver viva, porque é uma informação que eu não tenho certeza ainda, tinha que vir ao Brasil falar dessa pesquisa, né? E é uma professora negra de matemática, enfim, que teve um estudo muito importante. Então aqui, isso aqui é foto de internet, nem botei a fonte, fui catando na internet, porque eu não fico tirando foto dos penteados que eu faço, eu não tiro foto. Divisões triangulares, né? Super comum, tem gente que chega no salão, chega na sua casa e fala assim, divide meu cabelo em triângulos. Tem gente que faz o dread e pede divisão triangular, enfim, pensando mesmo na beleza, no que vai sair, né? Aí você vai lá de boa e faz a divisão triangular. Pode ir. Aqui é uma foto, não deu pra ver direitinho, mas a divisão é quadrada. Se olhar aqui vai ver que é um quadradinho. Divisão quadrada. Vou mostrar duas divisões que ela traz, tá? Não vou mostrar a divisão em hexágono, porque aqui eu vou falar de 3 formas de conhecimento que ela traz. Tem uma forma de conhecimento que vem da física. Aí fala assim, ela não quer falar de física. Não, é porque são as incertezas ainda, teria que me aprofundar mais. Mas ela tá falando em questões em física que eu falei, caracoles, nossa. Porque, não nossa assim no sentido difícil não, mas nossa, de como é tão óbvio, mas a gente naturalizou tanto que a gente não percebe. E às vezes está estudando física na escola e não percebe isso. Bom, ela vai falar, quando eu fiz minha pesquisa, eu coloquei assim o que ela falava, mas não dei muita atenção. Mas ela vai falar que a forma como é construído os cabelos, você pode encontrar, e para pensar em ensino de geometria, translação, rotação e reflexão de imagens. Aí eu conversei, não sei se ele tá aqui, Bruno, tá aqui? Não, né? Tá ali. Aí eu conversei com o Bruno, aí eu falei, eu não sou de matemática, eu sou socióloga e sou bibliotecária. Então, assim, e tô aqui me aventurando, eu vou me aventurando. Aí conversei com o Bruno, conversei com a Hélida, vou conversando, faço parte de um grupo de pesquisadores negros, né, da área de ciências exatas. Então, assim, às vezes eu vejo algumas coisas, eu falo isso assim, é isso? Não, isso é uma sequência e tal. Porque tem uma outra trança que eu não trouxe aqui, mas que ela tem toda uma sequência numérica que é 1, 0, 1, 0. Então, assim, e aí dá pra você estudar outras coisas. Aí eu falei, você viu? É óbvio, cara, que é matemático vê. Eu não vi. Na hora que eu fiz, passou batido. E aí eu falei, você viu isso, Bruno? Ele falou assim, vi. Eu falei, gente. E aí, assim, trago a definição da Hélida como se estivesse me dando aula, porque eu falei, gente, eu não vi. Depois que eu falei, é verdade, né? Pode. Aí, trago aqui a definição que a Hélida vai falar, né? O que seria isso no penteado trançado? E aí quem trança vai entender, né? Nas tranças, a translação seria a repetição de uma ou mais vezes os desenhos com intervalos regulares. E aí dá pra gente pensar isso naquela trança na modelo reta, sabe? Deixa eu ver, dá uma passada rapidinho pra ver se tem a imagem dessa trança. É isso. E aí, assim, na época nem fiz nada. Volta lá, por favor. Rotação. Seria um giro em relação à trança, ao desenho original, como se estivesse mudando de posição. Aí, dá pra pensar isso naquela trança triangular. Até nos quadrados, porque você vê que em cima, volta lá, só pra mostrar. Voltar. Volta lá pra frente. Eu não sou uma pessoa muito organizada, tá vendo? Aqui já é hexágono, né? Não é uma trança triangular, não. Então, assim, aí ela tá vendo o tempo todo, aí ela vai e faz ali mais bonitinho, mais perfeito do que eu. E a reflexão seria uma trança igual a outra, né? Como reflexo da outra, e às vezes é isso, as pessoas... Tem pessoas que chegam na sua casa e falam assim,
eu quero as minhas tranças todas iguais, com a mesma grossura. Não é? Aí você, tipo assim, 10 pacotes, né? Pra não faltar, ficar tudo igual, né? E aí seria a simetria mesmo. E eu acho as trançadeiras que conseguem todas as tranças com a mesma espessura, eu acho isso incrível, né? Porque todas são finas, perfeito, né? Então seria mais ou menos isso. Aí ela falou outra coisa que eu não vou entrar aqui, porque olha... Não, nem entrei profundamente nessas situações, mas fiquei chocada e, enfim, é um texto que a gente deveria estudar mais, que é o dela. E aí, eu pensando, aí eu fui lá, vi o vídeo da Gabriela, aí tava lá assistindo e foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu devia estar muito bem acompanhada, porque eu olhei e falei, caraca, PA. Eu tava vendo o vídeo, só que eu não consegui baixar porque é isso, né? Eu preciso de aulas de informática para poder baixar outros vídeos. Mas tem essa menina, tem feito um trabalho muito importante também na divulgação, que é a Gabriela Azevedo, né? Trançaterapia, você joga lá no Google, ela estava ensinando como fazer trança e economizar e você fazer várias tranças. Aí eu tô lá assistindo, beleza. E aí eu fiz um desenho muito feio, minha filha também fez o igual, e meu companheiro falou, tira esse desenho. Eu falei, eu não vou tirar, porque eu quero mostrar isso, ainda não é um chute, mas assim, é algo que eu vi depois, né? Vi hoje em 2018, tá? Agosto de 2018. Ela estava falando como é que a quantidade de tranças, a nuca, como é que você pensa a nuca, no caso a técnica que ela elaborou. O meio da cabeça, como você pensa, a coroa, que é onde você vê se a trançadeira é de fato uma boa trançadeira, e aqui a frente. Aí, eu só vou mostrar a nuca, mas eu percebi que você tem uma PA aqui do lado decrescente. No meio da cabeça eu nem cheguei a olhar tanto, mas do lado decrescente e aqui na frente você também tinha uma PA constante. É isso. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela falou das tranças. Aqui é o meu desenho, então, por favor, não sou de arte. Mas para Lévi-Strauss estaria ótimo, que é a rasura do campo. Aí eu fiquei olhando, aí eu falei assim, gente, será que eu tô ficando maluco ou isso é PA mesmo? Aí eu fui em casa e eu desenhei várias vezes, tá? Aí minha filha tava comigo, aqui seria a nuca da cabeça. Nossa, esse negócio no meu olho. 1, 2, 3, 4. Aí ela fala mechas. Eu não vou falar que é mecha, porque mecha pra mim é quando você pega o cabelo e vai botar, você vê aquela trança sintética. Dá uma passadinha só pra mostrar essa trança pra eles. Passa, por favor. Eu também nem pensei em botar as tranças, não fui didática. Deixa eu ver se tá. Vou ver se tá aqui. Não, não tá. Volta, deixa. Pensei que tava. Porque são tranças soltas, tipo a da Janine. A da Janine, a da Érica ali atrás, você tá de trança dread? Trança. São tranças soltas. E aí, ela, volta lá. Aí ela foi falando, olha, como você faz uma trança solta, fina, usando uma quantidade de pacotes de jumbo. Ela falou 2, então eu acho que é jumbão, né? Enfim, porque são vários tipos de cabelo sintético. E aí ela foi falando, eu achei interessante. Eu falei assim, às vezes, como é que o professor vai falar de PA na escola? Parece cientista político. Nas eleições. Desculpa se tiver alguém de ciência política aqui, porque, enfim, tem alguns traumas. Aí eu falei, gente, como é que aborda PA na escola? Nas eleições, que ocorre de 2 em 2 anos, a última de 4 anos, uma coisa assim, tipo, às vezes, será que o adolescente é pessoa em eleições? Não sei, quer dizer, não quero limitar como a juventude pensa, mas, na nuca, quando você faz essa trança, observem, a primeira divisão, você vai ter 4 tranças. A segunda divisão, você vai ter 6 tranças. A terceira divisão, você vai ter 8 tranças. Aí, botei aqui, tá, carreiras, divisão, porque cada trançadeira pode chamar de uma forma, a forma como divide. E aí, o que a gente observa? Aí vem aquela coisinha matemática bonitinha. 4, 6, 8. A primeira carreira, você teve 4 tranças. A segunda carreira, você aumentou, teve 2 tranças a mais, então deu 6. A terceira carreira,
você aumentou mais 2 tranças a mais, então deu 8. Aí PA sempre tem aquela coisa de razão da PA, da progressão aritmética, que traumatizou muita gente. Não deveria, porque PA é até maneiro de fazer. Qual é a razão? É até maneiro, tem coisa em matemática que não traumatiza. Olha só, você é professor de matemática, você vai falar de PA, cara. Você pode falar de, olha, quando você tá lá no salão, tem trançadeira que leva 18 horas, mas se for uma trançadeira rápida, fez seu cabelo de 6 a 8 horas, botou, sei lá, 100 tranças na sua cabeça, você pode ter certeza que se ela começou da nuca, ela começou com a lógica da PA. Acabou, aí depois você vai, aprofunda, aí quase matou o aluno, mas você já trouxe para o aluno, não é? Porque quase mata. Aí você já trouxe para o aluno o quê? Uma afetividade com a trança, com a PA. Agora, eleições, vai pensar no quem? Se tiver alguém aqui, se sinta incomodado, que eu vou falar, vai pensar no Bolsonaro. Sabe? Vai pensar, pode cortar isso aí da filmagem, vai pensar no cara que... Não, porque eu sei que não deve poder falar, no cara que foi pego com uma mala de dinheiro. Às vezes, isso daria até um estudo bacana, não sei se os cientistas políticos gostariam de fazer. Mas quais são os sentimentos do brasileiro ligado à eleição? Pensa nas tragédias na política. Então, não fala em eleição quando for falar de PA não, professor. Fala aqui, ó, de trança, na nuca. Aqui do lado você tem uma PA decrescente, porque são 3 tipos de PAs. Constante, decrescente, crescente. Olha que bonitinho. Na frente é constante, pá, acabou. Aí vamos falar de eleição, o cara olha... Ai, não, ela vem, eleição, beleza, eu sei que eu tenho que votar consciente, mas vou votar em quem? Sabe? Então, dá pra falar de PA na nuca. E aí eu vi e falei, vou falar lá de PA, porque, pô, conversei e tal, falei, caracoles. Aí aqui é outra coisa, todo mundo que trança tem a vaidade, né? Tem aquela coisa, se você não sabe fazer uma trança reta bem, você não sabe fazer nenhuma trança, né? Mas tem isso. Porque tem uma vaidade e minha mãe mesmo fala, é a primeira trança que você tem que saber fazer, depois você aprende desenho. Só que todas as tranças na goz, trança raiz, né? O pessoal em São Paulo gosta muito de falar trança raiz. Que tem desenho, você esconde aquilo que é considerado erro, feio, aquela dobra, aquela virada, facilmente. Essa trança aqui não. Se você não tiver tudo calculado, simetria, direitinho, proporcionalidade, todo mundo vê que você é uma trançadeira muito fraca, muito ruim. E uma trançadeira conhece uma iniciante e uma que já está há muito tempo trançando. E aí, quando eu comecei, eu falei, não, deve ter muita matemática nas tranças com desenho, né? Porque assim, não é possível, trança que tem... Trança na reta, não vou encontrar nada. E aí é isso, é desnaturalizar o seu olhar, estranhar mesmo o que você faz sempre, porque essa trança foi a primeira que eu aprendi a fazer sozinha, porque minha mãe não quis me ensinar, não teve paciência. E quando eu fui, porque assim, eu fiz o meu campo, fiquei observando cerca de 3 meses, 3, 4 meses, depois que eu fui estudar matemática. Mas aí, como eu já estava com muita ética na matemática, eu estava com menos trauma. Porque é importante falar esse lugar do trauma, dos professores rigorosos, dos professores. Eu só tive um professor legal, o professor Marques, ele conversava com a gente na hora do recreio, brincava. Então, o logaritmo foi com ele, sabe? Foi uma coisa que rolou. Agora, os outros professores, era no grito, era aquela coisa quase que militar, muito, enfim, causou traumas. E tive uma professora também bacana, professora Leni. Mas assim, eu olhava essa trança e falava, não tem nada. Aí quando eu fui estudar, comecei lá pelos livros de ensino fundamental, eu falei, dei uma olhada nos livros de ensino médio, mas estudei de 6º a 9º ano, ou seja, de 5ª a 8ª série. Aí eu fui, tava lá vendo feixe de paralelas, né? Lembra que a gente estuda isso na escola? Não lembra não, gente? Pô, vocês têm que lembrar, isso é de artes, cara. De artes, mano. Perspectiva, um montão de coisa, a luz, enfim. Incidência. E ainda tive aula de arte na UF também, livro e tal. Tinha um professor muito bacana que falava, não tô aqui pra dar aula de arte étnica. Adorava aquele professor. Adorava.
E eu falei, não sei o que é santa isso. Ah, mas uma Oxum você conhece? Eu falei, com certeza. Agora essa santa católica eu não sou obrigada a conhecer. Te amo, professor. Não vou me esquecer de você. Enfim, assim. Aí eu tava olhando lá, aí estudando e tal. Aí eu cheguei novamente, chegava e falava pra minha mãe. Mãe, você sabe, na verdade, como é que aconteceu eu entender essa trança? Eu tava no encontro do movimento negro. Aí um amigo meu, José Ricardo, chegou e me apresentou uma professora de matemática, que trabalhava com matemática, mas com matemática na roda de capoeira. E aí eu tava com uma trança na goa, só que eu tava com ela na vertical reta. E aí ela foi e falou assim pra mim, isso no início do mestrado, ele falou, o projeto dela é matemática nas tranças. Aí eu, ai, que bacana. Aí eu conversando com ela, ainda assim, muito incerta, assim, no sentido que será que é isso mesmo? Eu tenho uma hipótese, mas não sei. E aí ela foi e me deu o link. Essas paralelas aí na sua cabeça. Então, assim, eu fui, fiz o mestrado, fiz as matérias, fiz minha pesquisa no último ano mesmo, que eu tinha que entregar a minha dissertação, e eu lembrei da fala, porque eu tenho uma mente que eu lembro muito que as pessoas me falam, né? Eu não esqueço mesmo. Então, assim, o que me chama a atenção eu fixo. E aí quando eu fui estudar e eu comecei a lembrar do campo e eu perguntei assim para as meninas, qual é a trança mais difícil? Ah, com desenho. E depois elas, não é com desenho não. A trança mais difícil é a trança reta. Porque se você tiver um único erro, todo mundo vê que você errou. Você não esconde com facilidade. Tem trançadeira aqui, não tem? Tem? Vocês são? Esconde com facilidade quando você faz uma coisa grotesca numa trança reta? Não, né? Não dá. Agora no desenho você dá uma curva, vai pra lá, vai pra cá, você consegue. Hã? A arte fica mais livre, né, pra inventar. É bem mais livre. E toda trançadeira gosta da liberdade, não gosta que chegue com pacote, eu quero isso. Eu sei disso, que a gente faz uma cara assim, ai que saco. Mas faz e tal, mas gosta mesmo de poder inventar. E aí ela foi e falou, não, a mais difícil é a reta, porque se você errar, todo mundo tá vendo. Aí eu fiquei também com isso na minha cabeça, né? E é muito bom você trabalhar com entrevistas que depois você ouve e fica pensando ali em cima do que é dito. E aí eu percebi o seguinte, fui lá abrir um livrinho de 7º ano escolar, antiga 6ª série, Teorema de Tales, nem estudei na escola. Aí estudei feixes de paralelas, eu falei, cara, é paralelas como aquela professora falou. Então eu posso considerar que, sei lá, não tem limite, não sei quantas tranças vão dar. E aqui eu não tô contando com essa virada que a cabeça dá, com a curva, tá? Eu só tô contando com a trança, pensando no modelo matemático, mas pensando que as tranças são paralelas. Aí eu pensei, beleza, então cada trança eu vou considerar que ela é uma paralela A, B, C, D, enfim. E a distância de uma trança até a outra é um segmento. Aí, óbvio, não sei se é 5, vamos supor, tem cabeça que pode ser 3, pode ser 2, mas que sempre vai dar a separação se você não fizer uma trança na reta com a mesma espessura, não fizer uma grossa e uma fina. Porque aí uma grossa e uma fina a gente tem que fazer e ver de novo como é que fica isso no modelo. Mas pode ir uma trança igual daquela senhora. Aí eu fui, desenhei aí, né, do meu jeitinho, parece mais escama de peixe do que a trança. A, B, C, D, E, F, G. Aí eu falei, bom, isso é a trança, não estou pensando na curva que faz aqui. Pensar na curva já é outra coisa, já vai ser outra coisa. Mas eu vou considerar isso como um feixe de paralelas. E que o segmento, que a gente estuda lá Teorema de Tales, aí, sei lá, falam de construção, falam de qualquer coisa, menos de trança. O segmento vai ser essa separação aqui, de uma trança até a outra. Então essa trança A, B, C, D, enfim. Nessa época minha filha tinha uns 2 anos e meio, a gente fazendo desenho com uma filha de 2 anos e meio, imagina, né? E isso aqui eu também fiz no computador. Aí eu falei, aí como a gente também está estudando feixe, recorte o feixe de paralelas com uma reta que surgiu do nada, você se pergunta, onde surgiu essa reta, professora? Né? Tudo num modelo muito abstrato, muito lá na sua cabeça e na cabeça do professor de matemática. Aí eu fui, peguei uma fitinha e botei, aí recortei, falei, dá igual, né? Cada espaço dá 5. Então é isso, o segmento sempre vai dar igual na cabeça. Aí eu fui, fiz aqui, dei uma desenhada, traçando retas transversais. Aí
Você vai recortar com X, com Y, com P, com os nomes que quem é X, quem é P, não importa. Você pode recortar com uma fita rosa, uma fita verde, uma fita azul. Sempre vai dar o mesmo segmento. E é isso que o teorema de Tales está falando, mais ou menos. Então, assim, às vezes a gente estuda teorema de Tales ou outras situações em matemática, e quando vai falar e vai botar aquilo na realidade, falam de obra. Construção civil, às vezes você nem gosta de obra, ver seu pai se matando e ganhando tão pouco com obra, ou então sua mãe tendo que gastar muito para pagar a obra, e você nem quer ouvir falar de obra. No meu caso, nem eu queria ouvir falar, porque sempre se gastou muito com obra lá em casa e nunca terminou nada. Não é? Então, nunca gostei. Então, obra, e também pro outro lado de quem faz a obra. Então, não queria pensar na obra. Vem com aquela coisa da década de 70, de obra, de construção civil, quando o Brasil queria ter mais engenheiros. Então, traçando retas e transversais. Vou pensar isso no meu cabelo, cara. E é aquele cabelo que o estudante chega, às vezes, todo feliz, aí fala, demorei horas para fazer, professora. Aí eu ainda dava conselhos, né? Olha, não deixa puxar muito para não dar bolinha de pus, porque segundo o conhecimento da minha mãe, bolinha de pus onde dá, depois o cabelo não cresce com a mesma quantidade. Então, ela tem os conhecimentos dela lá. Então, assim, e eu acho que foi também bacana pensar esse penteado, porque foi muito um diálogo com uma pessoa que sempre me trançou e que trançava outras pessoas, que era minha mãe. Não trançava assim profissionalmente, porque ela tinha uma coisa de, não quero viver de tranças, mas assim, sempre vi muito trançar e vi muito essa cultura presente numa prima minha que criou os filhos, né, até se profissionalizar no curso técnico de enfermagem. Foi uma trançadeira muito famosa na Vila Ipiranga, que é a minha prima Valnice, e que, assim, foi elaborando várias técnicas. Então, assim, foi muito interessante, porque foi o tempo todo em diálogo, não assim com essa minha prima, mas com a minha mãe, ouvindo, e diálogo com as trançadeiras. Então, assim, nesse penteado que, às vezes, para a trançadeira não diz muito, para quem sabe trançar, você pode ensinar um teorema matemático, que às vezes a gente tem filhos e eles ficam lá meio que perdidos, perguntando qual é o sentido. Aí aqui é como aparece no livro didático. Aí você vai traçando várias retas na cabeça da criança e mostrando, olha como é que isso está presente no seu cabelo. Aí, tipo, de A a N, enfim, você vai tendo, aí você vai tendo, se você traçar uma reta, tal, que aí vai aparecer, aí você mostra isso como é que aparece no cabelo. Pode ir. Aí, novamente, medindo os mesmos segmentos, que aí tudo isso eu tirei daquele livrinho que a escola tem pelo PNL, que na minha época usava muito, que era o livro do Buongiorno, do Giovanni. Enfim. Essa trança também, essa trança eu gosto muito de trazer. Eu nunca fiz em ninguém, mas aí a Priscila falou, faz aqui no meu cabelo, aí a Cláudia foi e fez. Eu ficava assim, mas como é que você faz? Você tira um quadrado? Não, cara, eu tiro um círculo. Qual é a forma geométrica que você traz para fazer essa trança? E essa trança, para mim, foi uma felicidade, que uma professora, ela levou as trançadeiras, levou as mães para a escola e ensinou essa trança, porque ela viu, na hora que eu estava ensinando, frações. Eu não tinha visto, pensei só em proporção. E, assim, frações para as crianças ali no segundo, no terceiro ano, né? Da educação infantil, primeiro segmento, enfim, mudou tudo. Primeiro segmento. É onde muitas crianças ficam com a questão das frações. E às vezes fica também porque, como é que é a forma mais lúdica? Você vai comer uma pizza com a sua família, tem 10 familiares. Não é? Aí acha que é o momento mais... isso é muito lúdico. Aí vai, bota, faz até... Mas assim, aí quando eu mostrei, e percebam, olha como isso também passa. Mas hoje em dia você compra pizza por R$19,90, mais ou menos. Onde eu moro, o cara tá metendo a mão. R$39,90. Então, assim, você imagina, olha as questões socioeconômicas. Até comecei isso, você falou, imagina, nem sempre foi assim, você comia uma... Não era assim, né?
Minha mãe fazia torta de temperos, batia no liquidificador e tal, e não fazia no redondo, fazia no tabuleiro quadrado. Então eu nunca ia ver frações ali. Né? Porque assim, eu posso dizer que eu já passo uma infância filha de uma empregada doméstica, mas que passei muito menos do que minha mãe passou e do que muitas crianças negras passam até hoje. Então assim, ainda quando vem com aquela, vamos ensinar frações, desde lá da 4ª, 2ª série, bota uma pizza meio que real, né? E aí ela falou, olha, isso aqui dá para ensinar frações. E o projeto dela foi muito legal, a professora Juliana Cirqueira, está fazendo mestrado aqui na UERJ, levou trançadeiras, levou mães que trançávamos para a escola, falou dessa prática, as crianças aprenderam a trançar e depois ela entrou com conteúdo de frações. E aí o resultado, que era muito baixo, como as crianças aprenderam, fizeram as divisões, a nota aumentou e conseguiram entender a fração. Ah, agora é o videozinho. Vou botar esse vídeo rapidinho pra gente ver. Ele tá aqui, vamos ver se ele abre. Se ele não abrir nessa versão, a gente tenta abrir na outra versão. Já abriu, a gente já testou. Ah, é? Só dá uma passadinha, que é vídeo de YouTube. Eu fui lá e catei o vídeo. Já que falaram em criança, Pode passar. falaram em moda. Pode passar. Eu não consegui. Volta um pouquinho. Pausa rapidinho, só pra falar. Essa é a trança que ela tá ensinando a fazer. Eu queria um vídeo mais curto. Aí ela usa agulha, porque depois ela vai passar linha, enfim. São os instrumentos de trabalho. Mas preste atenção na divisão. E aí as crianças aprenderam a fazer essa trança. Olha, e foi muito legal, né? Porque sair da trança reta já pra ir pra esse modelo de trança, eu acho bem incrível, assim. Elas aprenderam a fazer essa trança e depois foi ensinado o conteúdo de frações, porque elas tocaram, tiveram a empiria, né, a prática. Aí já você vê que ela tá dividindo, tira um círculo mais ou menos, tá? Acho que, se eu não me engano, essa é uma com 4 pétalas. Aí ele tá fazendo a divisão. E ela ainda deixa espaço pra florinha também, que faz. Aí vai trançando. Como o vídeo é um pouquinho longo, dá só uma passadinha um pouquinho mais rápido, só pra ter uma noção. Começou, fez as tranças, tá vendo? Dividiu. Aqui é uma com 4 pétalas. Aí depois ela vai fazer o acabamento, vai passar por cima pra fazer aquele acabamento. Tem gente que usa só assim, mas ela vai dar uma passadinha. Só queria que vocês vissem a divisão. Como é que fica, tá vendo? Aí é com símbolo, perdão. Então ela vai ter que dividir o cabelo, fazer 10 divisões e usar 2 para cada. Pode fechar para aí o videozinho. É mais ou menos isso. Se ficaram com dúvidas, Se alguém tiver alguma perguntar. questão. Que eu sou meio acelerada, né? Que eu tenho que, eu botei muita coisa, mas eu não queria. Eu acho muito importante a gente pensar as questões políticas, estéticas e históricas, para depois entrar na questão da geometria em si. Tem outras tranças que não deu tempo de colocar aqui, mas que quem quiser depois ver. A própria dança da Alicia Keys tem que fazer algumas reconsiderações, mas também cabe aqui pra gente colocar, mas não deu tempo. Enfim, é isso. Se tiverem perguntas, tá bom? Tem perguntas? Eu fui acelerada. Oi. Bom dia, eu sou Bom dia. o Leandro. O livro didático acaba sendo o principal recurso didático explorado pelos professores de matemática, né? Eu sou orientador educacional. Eu gostaria de saber se seu grupo de pesquisa mantém ou já teve algum diálogo com autores de livros didáticos de matemática, se vocês pensam em levar essas contribuições para os livros didáticos. O grupo de pesquisa que eu faço, que não é um grupo, porque assim, existe a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. E dentro da associação tem as áreas de interesses, né? Tem o pessoal do serviço social, o pessoal da sociologia e tem o pessoal das ciências exatas, que aí a Ana Canavarro, que é a atual presidente, colocou o nome de Povo Preto da Ciência e Tecnologia.
Em alguns momentos eu vi algumas dessas referências da biologia, da química, pensar sugestões para o MEC, mas a gente não tem assim, se você for na UF, você vai encontrar o meu grupo de pesquisa. Eu estou associada, estou vinculada a esse grupo, mas assim, esse acesso ainda não tive, não. E também pensando que existe uma disputa política considerável, né? O currículo, ele é um lugar muito político, então acaba que os professores conseguem, quem trabalha com essas perspectivas, consegue mais por curso de extensão, por projetos, do que conseguir colocar essa pauta, dificilmente. E às vezes esses livros também que trazem, vou pensar no campo da sociologia, livros Sociologia para Jovens e Adultos. A penúltima versão aborda a questão da etnomatemática. Não é um livro que é utilizado em todas as escolas, né? E em matemática a gente tem ali os livros quase que consagrados e que são muito preparatórios, né, para o cursinho, para o vestibular, para o Enem, e que talvez essas questões sobre cultura e matemática nem são faladas. Às vezes fala da história de fulano, não fala nem que ele foi no Egito, mas fala da história dele e muito assim, sem pensar e sem ponderar essas questões culturais, né? Porque ainda é um campo de disputa a necessidade de formar professores de matemática com uma visão mais larga. A gente viu isso na UFBAC, que passou como obrigatória por uma luta do coletivo de estudantes negros, afroetnomatemática. Choveu críticas, mas ali é o quê? Para formar professores de matemática, sabendo que em África tem matemática pra caramba. E as pessoas choveu críticas, então ainda é uma disputa muito política, é um movimento que a gente tem feito, mas o acesso ao livro, que às vezes é usado ou não ainda vai ser um ganho bem grande, o dia que a gente conseguir colocar essas pautas lá. Nossa, se eu ver tranças, que seja da Guilme, então, de outros autores, mas falando de matemática, eu vou ficar muito feliz. Mas eu entendo que é um movimento muito resistente a mostrar essas questões culturais, porque carreiras que têm conhecimento matemático definem quanto você ganha. Olha o engenheiro no início de carreira, o engenheiro civil, o engenheiro mecatrônico. Olha quanto ele ganha e olha quanto ganha, sei lá, uma pessoa que fez uma graduação em humanas. A matemática, ela também valida até o seu salário na sociedade, né? As escolas falam da professora de quê? De matemática, de física. Então, ela valida muito. Então, são disputas, né? Não existe um interesse real que as pessoas se apropriem do conhecimento matemático e de outras das ciências exatas. Porque aí essas disputas, elas começam a ser um pouco mais sectárias. Essa é a minha perspectiva. Você falou muito durante... primeiro, parabéns, porque é muito representativo nós estarmos num sábado vendo uma mulher negra falar com muita propriedade das suas raízes. Aí você falou muito da aplicabilidade da Lei 10.639, 15 anos, nas escolas de primeiro segmento, pouco vemos, escola de segundo segmento, menos ainda, e até nas graduações elas entram a título de eletiva, não é uma obrigatoriedade. Mesmo a lei determinando a obrigatoriedade da aplicabilidade da lei em todos esses segmentos. Quais são, na sua visão, as resistências para que isso se efetive? A própria universidade, com o seu currículo tradicional, né, e com essa ideia que não... Assim, na UF, a minha matéria é obrigatória. E teve um deslocamento. Ela era no 8º período, quando o cara está saindo, porque pedagogia são 9 períodos. E ela foi para o 3º ou 4º, mas isso é uma resistência e uma luta, porque quem começou com esse movimento foi a professora Yolanda, né? Esse movimento e sempre como eletivo e tal, e depois consegue a obrigatoriedade, o movimento negro, estudantil, próprios professores se conscientizando. Acredito que essa resistência mesmo, porque é muito mais confortável um currículo tradicional. Muito mais confortável, né? Você não precisa... É um currículo confortável, mas é um currículo... Porque assim, as pessoas colocam, isso me incomoda muito, colocam identidade como se identidade não fosse político. Identidade é extremamente político. E às vezes colocam, e eu tenho ouvido muito essa fala,
que as pautas... agora é só as pautas da identidade, como se a identidade não fosse uma pauta extremamente política, porque vai visibilizar para o outro aquilo que ele é de uma outra forma. Mas, assim, existe um movimento de resistência da universidade, dos setores que vão produzir livro. Existe uma lacuna na formação que nem todos estão dispostos a sábado de manhã ou a sair do trabalho, que, de fato, o magistério no Brasil, essa hiper desvalorização é extremamente cansativo, sim, né? Nem todo mundo está, às vezes, com pique de sair da escola e ir para um curso de extensão ou para uma especialização, porque é cansativo, é exaustivo, existe essa lacuna. Essa escola também, muitas vezes, nega ou quer fazer aquele projetinho que bota no sábado essa temática, não entende que tem que ser dentro do currículo. E aí, sei lá, pensando no que eu sempre lecionei na escola, sociologia, filosofia, vai dar mitos, não fala de mitos indígenas, mitos africanos, para entender o mundo. Vai dar cultura, não fala da imagem etnocêntrica que a gente tem dos países africanos, não fala dos países africanos, vamos entender um pouco mais dessas culturas. Nem ensina aquele estudante a relativizar. Então, existe, assim, uma resistência muito interessante, porque você tem o pessoal cobrando, sim, você tem movimentos, mas ainda somos muito poucos e é um processo que vai demorar ainda mais um pouco, porque não vai ser do dia para a noite, mas que a gente tem conseguido, assim. Na UF, no que eu posso acompanhar, a sociologia conseguiu, e aí tem a professora Riz, com sociologia das relações étnico-raciais. A filosofia está com o movimento, né, de trabalhar a questão das relações étnico-raciais, da filosofia africana, dos pensadores africanos. A pedagogia tem ali essa matéria que, ao meu ver, deveria ser duas, porque precisa se entender muito bem o que é discriminação, o que é racismo, o que é preconceito, e precisa que esse pedagogo também tenha uma formação em história e cultura africana, que aí, um único semestre, ele pelo menos estudar como é que ele vai trabalhar química, como é que ele vai trabalhar física ali nas primeiras séries, no EJA. Então, deveria ser duas, né? É uma questão que eu penso, né? Uma com uma formação muito entendendo os efeitos nocivos da discriminação e uma outra que é isso que a lei propõe, né? A gente consolidar e conscientizar as pessoas para toda a nocividade da discriminação, mas também falar, olha, a humanidade que está posta só existe porque tiveram africanos e afrodiaspóricos aí no mundo, indígenas também, senão não teria. Então, a gente não pode pensar a história da humanidade, a história do conhecimento sem esses grupos. Mas, assim, é muita luta, muita resistência, né? E, infelizmente, por mais que com cotas e com a nossa inserção nas licenciaturas, né? Ainda professores negros, negras, indígenas, então, bem irrisórios, são poucos, e que tiveram acesso a essa formação e também sair do mito da democracia racial. Que o mito da democracia racial é que vai definir se você consegue perceber a existência de racismo, né? A necessidade de ter identidade, porque o mito também diz que não precisa ter identidade, somos todos brasileiros, mestiços e felizes, acabou. Então, a gente tem os entraves muito antigos que não são superados assim rapidamente, né? Tem escola que o diretor fala para você, eu sofri racismo reverso. Eu já falo para os meus estudantes, olha, não pode defender ditadura militar, nem, olha, racismo reverso você vai ver que não existe nessa aula, e também não pode defender políticos racistas, machistas, sexistas, enfim. Mas, assim, são muitas entraves, e uma formação que deveria vir do Estado, né, formando esse professor, liberando mais cedo, não punindo o professor que quer sair mais cedo para fazer curso de extensão de uma educação antirracista. O professor tem que negociar com a direção se ele vai poder fazer o curso. Se é obrigatoriedade, esse professor tem que sair mais cedo e não ser punido, porque o professor também, quando quer estudar, isso a gente precisa falar, e aí só entende isso quem de fato vem da educação básica, porque quem ficou a vida toda na universidade não entende que você quer fazer um curso de extensão
E ninguém vai te isentar para você sair, que você vai levar falta. Porque essa é uma realidade muito crucial no Estado. Não posso falar do município, que não é o meu lugar de origem, mas no Estado você é praticamente punido porque quis ir no seminário, quis ir numa palestra. Então a gente também tem que cobrar desse Estado. Olha só, eu estou indo me qualificar, mas esse Estado não pode me punir porque eu estou indo me qualificar. Porque aí, não tem nada aqui no código que você possa ir assistir um seminário, possa ir apresentar um trabalho. Então, o professor também, quando busca essa qualificação, quando venceu o mito da democracia racial, ele é muito penalizado porque está estudando. Eu fui penalizada várias vezes, porque ia para o seminário, porque fazia curso de extensão. Então, às vezes, você precisa muito de um olhar mais largo de uma direção para entender que você estuda, que você precisa estudar, porque senão você não estuda. Ou então você tem que ter uma coordenação que, de fato, como eu vi em Tanguá, no município do Rio parece que tem algumas formações, alguns municípios na Baixada, mas senão no Estado você é penalizado. E depois o próprio Estado vai perguntar qual é o professor que está inserindo na Lei 10.631 e 11.000. Mas esse Estado penaliza o professor que sai mais cedo. Isso precisa ser falado, né? Esse Estado ele tem que se posicionar. Vai liberar esse professor para fazer essa formação, né? Ou não, porque é isso. Na realidade, os professores também não são liberados para fazer essa formação. Então, é uma luta do próprio CEP, ao meu ver. Para fazer uma pergunta nesse contexto, mas parabéns, achei fantástico. Valeu, sábado. Obrigada. Queria saber, uma das coisas que eu achei assim, intrigante é que você é de humanas e foi para exatas. Eu sou professora de informática educativa, sou pedagoga, por isso que eu vi que eu achei fantástica a transição. Queria saber o que você acha de mais desafiador de quando você propõe essa pesquisa, quando você não é daquela área em si, mas ousa trazer dois conhecimentos que parecem divergentes socialmente, né? Mas que são tão coesos e ficam tão assim interessantes, muito mais interessantes que a onda, etc. O que você pontua como desafio, principalmente para quem vai usar isso na prática, como professor de educação básica? Pensando assim, a minha origem, eu sou aquela pessoa que queria ter feito física, não fiz por conta de matemática. Adorava física, porque física tinha teoria, me diziam, que incrível, mas vai ter matemática, então você não vai fazer. Você não vai passar desde o primeiro cálculo. Então, a barreira já veio ali. A segunda barreira que é muito interessante, que muitos grupos, tanto os africanos quanto indígenas, foram etnografados e já ouvi assim, mas o etnógrafo, o antropólogo não estava preocupado em mostrar esse conhecimento. Mas como é que você pesquisa os lundus no norte da África com um sistema astronômico do caramba e não fala disso? E o quanto isso é fantástico. Me estranha muito uma antropologia que vai para campo, né, e que é o lugar que eu quero me formar, e que não fala de coisas assim que estão gritantes. Eu falo de grafismo em corpos indígenas, mas sei lá, às vezes você encontra aquilo numa obra de Picasso, de movimentos artísticos, e que tem muita matemática. A gente tem a forma de calcular, de pensar o mundo, essas divergências, essas distinções racionais. Então, assim, isso começou ali no 7º período, quando eu vi um professor muito famoso aí da área de segurança, né, da UERJ, falar que um povo iria acabar porque não tinha noção de acúmulo. E aí eu falei, mas vem cá, a gente não tem que relativizar? Não, mas um povo sem noção de acúmulo, acumular no sentido capitalista. Então, assim, me estranhava muito. Eu sou uma pessoa de axé, então acredito, não tem como eu não falar isso. Eu acho que tem uns incômodos que eu chamo de incômodos ancestrais, porque assim, não era só a antropóloga que estava ali. Eu sempre tive incômodo quando eu estava na 6ª série. Eu não achava MDC e MMC difícil, mas eu tinha uma coisa que me incomodava. E quando eu descobri que nos desenhos sonas você pode ensinar isso, aí eu falei, poxa, se o professor falasse que em Moçambique, em Angola, tem um desenho que eu possa aprender isso, talvez o meu incômodo passasse. Então eu acho que também tem um incômodo, tem um movimento de uma ancestralidade que faz você estranhar algumas coisas, né? Que não é só a tal da piscadela, da antropologia, mas que tem um incômodo mesmo que você começa a olhar assim, meio que um brulho no estômago, uma coisa, eu não sei definir, mas eu sinto que está para além do que eu posso racionalizar.
No segundo momento, é muito difícil ser uma mulher negra que vem de humanas, com 2 formações em humanas e que quer falar de etnomatemática, porque a maioria dos meus pares são de matemática, são de física, química, informática, e também nessa questão do racismo cognitivo, do racismo epistêmico, que vai dizer que tem uma questão de gênero muito forte nas ciências exatas, e aí você associa gênero e raça. Nossa, como você... Nossa... olhando assim, com cara de nojo. E aí eu também preciso dizer que quando eu tentei continuar pesquisando sobre, não aonde eu faço doutorado, onde eu faço doutorado eu fui muito bem recebida, eu deveria até ter entrado com esse projeto na PUC, né? E olha, uma instituição católica. Mas instituições federais, estaduais, eu tive bancas de doutorado com cara de nojo para mim. Parecia que eu tinha uma doença porque eu era uma mulher negra, professora do estado, querendo falar de matemática em penteados africanos, penteados afrodiaspóricos, querendo dar continuidade na pesquisa, porque a minha banca falou, olha, tá tudo ok, mas tem mais coisa para ser vista. Então eu queria continuar. Então eu encontrei essa barreira, mas essa barreira é no fim da pesquisa. No início da pesquisa, penso que é muito estranhamento, porque eu venho de humanas, porque eu sou negra, porque eu sou mulher. E quero falar disso num lugar que sempre foi muito desvalorizado, que é o cabelo. Mas, assim, no cotidiano, eu acredito que o professor ele tem um esforço, né? Porque tem aquilo que ninguém gosta de fazer, mas todo mundo tem que fazer. Pensar a aula como ela vai ser, né? E aí organizar. E aí como é que você não vai conseguir fazer isso em um dia. Então, às vezes é um planejamento longo. Vai pensar qual turma, como você vai fazer isso, se vai ter diálogo com algum amigo, né? Porque às vezes você encontra pares na escola para fazer esses trabalhos, às vezes você faz um trabalho isolado. Eu tenho uma escola que eu trabalho, agora eu tô de licença e tal, mas assim, era muito tranquilo. Tinha meu amigo lá de filosofia, depois chegou os amigos de matemática e fazíamos trabalhos maravilhosos. Agora, tem escola que é o isolamento total, ninguém vai vir com você com a temática, então é só você sozinho. Mas até a escola que eu trabalhei antes, eu fiquei uns 2 anos sozinha, depois que as pessoas foram se aproximando. Então, assim, é saber que às vezes você não vai ter pares, você vai falar, não vai ter ninguém, mas vai depender muito do seu compromisso, né? E é isso, eu acho que o professor, ele tem, principalmente o professor que quer trabalhar para uma educação antirracista. Tem que ousar. E aí ele vai saber que muitas vezes ele não vai em grupo, talvez as pessoas cheguem depois. No primeiro momento ele vai sozinho mesmo, vai fazer o trabalho dele, depois talvez... É óbvio que junto é muito melhor, né? Porque às vezes você faz um trabalho sobre religiões de matrizes africanas, você sabe que vai vir, né? Vai vir aqueles pais maravilhosos querendo que o cristianismo viesse no navio negreiro. Na comunidade protestante. Sabe? Só faltando te bater. Então, assim, tem trabalhos que de fato você tem que fazer em coletivo com a escola. Agora, um trabalho sobre matemática africana, matemática indígena, eu acho que dá pra você fazer sozinho, se vier pares, ok, se não, também. Então depende, é meio relativo. Mas não é fácil, nunca vai ser, porque a gente foi educado numa educação racista, né? Uma educação que não visibiliza outros povos, né? Que não pensa nos povos ciganos, nos povos indígenas, não pensa nas minorias e não coloca as minorias no lugar de produção de conhecimento. Como é que você vai ser lá primeiro? Oi, bom dia, Lani, tudo bem? Tudo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar também pela sua fala. Dizer que ela reverberou de uma maneira muito especial para mim, porque assim como você, eu também estou no doutorado e eu estudo a relação da vulnerabilidade das mulheres negras com as novas tecnologias. Tem tudo a ver com matemática. Por isso que eu tive essa curiosidade desse curso. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas um pouco que eu peguei e me amarrou, porque é basicamente isso, né? Na sua fala eu consegui perceber esse epistemicídio real de pensar o homem, a mulher negra, como não produtores de conhecimento. Isso fica muito evidenciado quando eu conheci agora a matemática, que eu não conhecia exatamente essa coisa fantástica. A minha pergunta para você como eu penso vulnerabilidades e algoritmos, né? Eu penso que o algoritmo, ele perpetua essa posição da mulher negra no cenário virtual,
assim como no cenário físico ela é uma das mais vulneráveis, isso continua e é agravado no ambiente virtual. Por quê? Por conta da programação, né? A gente não tem inserção de mulheres negras nos ambientes de programação. Eu queria saber, agora ouvindo seu relato, respondendo as perguntas, se você acredita que a inserção, se a efetivação dessa nova legislação, nova relativamente, né, de adequação dos currículos escolares, pensar a inserção de questões raciais na matemática desde o ambiente básico de ensino. Eu sou de ensino superior, eu não tenho experiência com o Estado, né? Eu sou de Direito, também faço na PUC, mas eu faço de Direito. E aí a minha pergunta é basicamente essa: você acredita que a inserção dessa legislação efetivada possibilitaria uma maior visibilidade, uma maior potencialidade para as meninas negras, para elas ingressarem em carreiras de matemáticas? Olha, em primeiro lugar, penso que no espaço virtual, a gente precisa também, a gente cobra ali na universidade, nas escolas, né? Já vi alguns movimentos jurídicos para cobrar do Estado, mas no ambiente virtual o Google precisa ser cobrado. Ele precisa também ser cobrado, né? Que é onde é mais acessado. Outro dia eu joguei assim, um texto meu para ver o que aparecia. Usos e imagens sobre mulheres negras. Sei lá, uma coisa assim. Só passa questão pornográfica. E a gente sabe que nos espaços virtuais tem aqueles espaços que é só para quem entende muito e que são os espaços ilegais, né? E aí é onde esse corpo negro aparece. Então a gente ainda tem um histórico de animalização e hipersexualização muito forte. Sobre a 10.639, a 11.645 é o seguinte: ela precisa ser contínua. A questão é que às vezes o estudante ele tem ali na alfa, tem uma professora maravilhosa, aí vai para o segundo ano, tem de novo. Quando ele chega no ensino fundamental, no primeiro segmento não tem, no ensino médio não tem. Então a escola começa, vai fazendo um trabalho, mas não tem a continuidade. E a gente precisa forçar o Estado a obrigar a dar continuidade, porque é isso, a gente encontra nas pesquisas projetos que dão continuidade, que fazem, mas a gente não conseguiu garantir ainda que a pessoa tenha uma formação ao longo, né, da escola, dessa escolarização. Às vezes viu pontuado e às vezes viu também de uma forma muito errônea, de uma forma muito estereotipada. Entendo que a capoeira é algo que a gente ainda não sabe. Capoeirista sim, mas a pessoa que olha ali que não é capoeirista não entendeu a capoeira em si. A capoeira é um fenômeno, é ancestral. Você vai em vários terreiros lá de Umbanda, você vai ouvir de malandros, eu era capoeirista, até te falou isso, capoeira é uma coisa assim que tem toda uma filosofia. Mas às vezes o que a escola faz? De uma forma ali jogada, leva um grupo de capoeira para jogar. Aí as escolas elas fazem jogadas no sábado, não fazem ao longo desse currículo. Então assim, e também trabalham questões maravilhosas como a capoeira de forma jogada. A minha crítica não é na capoeira em si, por todo respeito à ancestralidade, mas sim a forma como ela é jogada às vezes no espaço escolar, jogada. Então assim, é preciso que a lei ela de fato seja contínua, coisa que ela não é. Entendeu? E que também às vezes é de uma forma muito errônea, de uma forma jogada, de uma forma que ninguém pesquisou, que ninguém estuda e acha que está fazendo o máximo. E o professor que estuda tem que às vezes parar de estudar, porque precisa sobreviver, porque é penalizado, porque o Estado não libera, o município não libera, a formação não vai até ele, não tem curso online, não tem nada. Ele que tem que se deslocar, ele que tem que fazer o movimento. Isso não tem que ser apenas um ato individual. Isso tem que vir sim dessa formação. Se o mesmo Estado, a mesma universidade que massacrou com teoria racista, tem que ser esse mesmo Estado, essa mesma universidade a massacrar com teoria antirracista, coisa que não tem acontecido. Fazer o sorteio também, né? Tem só mais duas perguntas que as pessoas tinham pedido, você e depois... Meu nome é Regiane e eu sou professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro. E assim, deixando um pouquinho a matemática de lado, trazendo o cabelo como forma de
trazer à tona, né, a identidade da menina negra e tal. Na minha sala eu tenho muitos problemas. A minha turma tem 4 anos. E principalmente as meninas, elas têm muita coisa com cabelo, né? As meninas que têm cabelo cacheado, que a mãe faz penteado e tal, elas não se sentem tão valorizadas e elas sempre querem ter o cabelo liso, como o das bonecas, né? E falam, tia, eu vou trocar o meu cabelo pelo seu, assim. E isso é muito importante do professor estar sempre com outro olhar, né? Sempre de empoderar a mulher negra, a mulher, seja ela branca, negra, sempre empoderar. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso, porque na minha sala eu já fiz tem uma mãe que ela foi lá fazer turbante, que a gente fez a tarde do turbante, a gente já fez tererê, tudo assim, para que essas meninas elas possam ter a sua autoestima mais elevada. Você falasse um pouquinho sobre isso. Meio que cobrar dessa própria escola, sobre os livrinhos que vão ser lidos. Tem muito livro hoje, tirando alguns que já sofreram críticas por ser quase nociva a questão do cabelo, mas tem muitos livros que trabalham a questão da temática do cabelo. A Nilma Lino Gomes mesmo tem um livro chamado Betina. Muito... Cabelos de Lelê. Tem o cabelo de cora também. Tem... Cabelo de Lelê tem umas questões ali. É que nem o Pente que me penteia, também tem algumas questões que me incomodaram. Eu peguei e comprei pra minha filha, mas não li. Quando eu fui ler, eu já escondi, sabe? Porque tem uma questão ali sobre moradores de rua. E o cabelo do mendigo é penteado. Então não gostei, assim, me incomodou. Eu já nem uso com a minha filha. Tentar fazer essa sala de aula com a questão da representatividade, trabalhar mesmo para essa criança entender. Primeiro entender que os primeiros povos são negros, são melanoides, tá? Que a população branca é muito recente na história da humanidade, de 14 a 18 mil anos, e todo mundo era negão. Não posso dizer que todo mundo era negão de cabelo crespo, mas todo mundo tinha pele escura. Já é um lugar que essa criança, assim, de uma forma bem lúdica, se localiza. Esses livros, né? Tem videozinhos, eu acho que a internet é muito nociva, mas ela também possibilita outras imagens. Os próprios desenhos terem essa referência a esse cabelo afro. Pensar, nunca falar aquela maldita palavra lá, piscou de pele, que isso é quase maldição da infância, né? Pensar mesmo de como você pode visualmente para essa criança, porque está na esfera muito do visual, dar muitas imagens e informações, né, positivas sobre essa pessoa negra, trabalhar príncipes negros, princesas negras, mas não nesse sentido que a gente tem discutido muito do gênero, né, dessa fragilidade, mas olha como Nzinga foi importante contar de uma forma lúdica, então mostrar essa trança, esse penteado. A gente tem uma literatura afro-brasileira, uma literatura para inserir a 10.639 muito interessante. Então, essa criança se vê. Vídeo fantástico, Kirikou. Fantástico. Vídeo que é bem nocivo, tem muitas críticas. A menina bonita do laço de fita, todo mundo ama, mas é bem nocivozinho. Aquela coisa do coelho caindo, aí eu fiquei preto no balde de tinta. Aquilo é bem nocivo. Mas tentar, porque com criança é isso. E dos brinquedos, só para finalizar, bonecas negras, né? A minha filha, ela vai para uma sala de aula que ela não se vê, mas quando ela chega em casa, ela se vê. Tem muitas bonecas negras, tem também a questão do gênero, só falta o autorama, mas o autorama está muito caro. Mas assim, tem muita coisa ali que ela se vê, os livros e tal. E é isso, rediscutindo, ressignificando para essa criança, fazendo também os bonequinhos, né? Eu gosto, educação infantil tem muita coisa que você pode fazer manualmente. E ele entrar nessa hora e se ver, na hora que vai pensar ele bebezinho. Você bota ali, hoje em dia tem ali aqueles lápis com várias cores de pele, para a criança, enfim, tentar usar essas estratégias e ver se isso vai ser contínuo nos outros anos, porque
A grande questão é essa, você trabalha um ano, no outro ano a professora sequer pensa isso. Essa é a questão. Acho que a gente tem que começar a brigar para que no outro ano o professor continue. Mas é por isso que é tão importante a sua fala, né? Principalmente para professores. Parabéns. Gente, a última pergunta bem rapidinho, depois vocês rapidinho. Motumbá, é. Meu nome é João Marcelo, sou pedagogo, né? E aí, quer dizer, eu ia fazer uma pergunta que basicamente ela fez e já respondeu em relação ao método de trabalho, né? Como você fala, a pergunta seria essa, de religiosidade, o diferencial de cada uma, pra, no caso em sala de aula, como é que você define? Às vezes chama uma criança, sou uma macumbeira, ou seu crente falso, existe isso na criança, né? Você trabalha isso, essa diferença das religiosidades, por exemplo, do candomblé para o catolicismo, se você faz isso em sala de aula para diferenciar, que às vezes a criança, né, principalmente quem é de candomblé e umbanda sofre muito preconceito. Eu sou uma professora que, assim, eu nunca dei aula, eu dei aula em projeto para criança, eu dou aula no ensino médio e atualmente... Eu trabalho com projetos sociais. No ensino superior, né? Então eu trabalhei muito tempo no ensino médio. Atualmente estou afastada e tal. Mas assim, eu já chegava dizendo quem eu sou. Em todos os locais eu chego e digo que eu sou de axé. Né? E dependendo do espaço, conforme o nível de racismo ainda fala, olha, vocês esquartejaram a gente, eu tô aqui ainda te dando aula. Não adiantou. Nesse nível. Vocês esquartejaram, arrastaram e eu estou aqui te dando aula, negando e reconhecível. Então eu tenho uma fala assim, mas no ensino médio já não dá pra ser assim, né? No ensino médio você tem que saber como você joga. Então como é que eu jogo primeiro? Eu não falo de religiosidade não, se o aluno perguntar eu falo qual é a minha religiosidade, mas eu já chego trabalhando intolerância religiosa. E aí ele faz uma pesquisa que eles falam, professora, tô acabado, que é uma pesquisa enorme, com todos os conceitos que às vezes ele vai ouvir uma pessoa falar, Estado laico, democracia. Ele vai pesquisar várias notícias de intolerância religiosa, ele vai pesquisar a caminhada, ele vai pesquisar quais as religiões que são mais atacadas, ele vai pesquisar o que fazer quando for atacado, se sofreu intolerância religiosa. E aí também sai daquele mundo em que ele acha que isso não existe no Brasil. Aí, depois que eu dou de cara, no primeiro bimestre, eu já chego assim, rindo, doce trabalhozinho. Pode ser no primeiro, segundo, terceiro ano. Aí depois, se eu estiver dando filosofia, eu vou saltitando no currículo mitos. E também muito o que eu faço? Como eu estou no ensino médio, eu coloco ou eu distribuo a lei. Existe essa lei aqui, tá? Tô baseada na lei. E aí, saltitamos no currículo. Se eu for trabalhar... Eu não tenho trabalhado religiosidade em si, não. Eu coloco essas figuras no meu currículo. Eu faço um trabalho chamado Intelectuais Negros. Na UF esse trabalho se desdobrou de uma forma bem interessante, que os alunos fizeram um jogo de memória. Mas assim, eu faço trabalho de Intelectuais Negros. Meu trabalho de Intelectuais Negros tem Mãe Beata, Mãe Estela. Entende? Aí tem, sei lá... Você que puxou, né? Na verdade não tem isso no currículo. Você, enquanto professora, foi lá, né, enquanto pesquisadora, trouxe isso. E agregou a isso. Não, o currículo é o professor que faz. Esse negócio de que o currículo vem de cima, se você souber traduzir... Quando você estava falando em relação a essa coisa de trabalhar trans em sala de aula, eu pensei, falei, gente, tudo bem, tem um currículo, que não sei o quê, enfim, né? Mas que o professor ele faz diferencial em sala de aula. Sim, mas como é que é? Tem um currículo, mas ele vai chegar e vai falar, olha, hoje eu quero dar trança, eu vou trabalhar com esse triângulo. Não, mas isso é intercalado com o conteúdo, porque veja bem, claro, com certeza. Se eu tô no terceiro ano, a escola ela para, muitas escolas param em novembro, aí ela lembra que existe negro. Ela lembra que existe negro. Dia 19, que é aquele dia horrível, também lembra que existe indígena. Tudo depende do professor. A escola vai lembrar que existe racismo, discriminação e preconceito e vai levar para esse estudante negro uma imagem negativa. O que você vai fazer? Você vai levar... Eu rompo com a minha escola. Vamos fazer a mesa, você vem falar. Não. Eu dou um trabalho de intelectuais negros.
O cara vai pesquisar de Carolina de Jesus, de Abdias Nascimento, Mãe Beata, Mãe Estela, e vai ter momentos que a questão do racismo religioso é tão forte que você vai ter seu único aluno falando de Mãe Estela de Oxóssi, porque o grupo dele se negou a apresentar. Mas você vai colocar lá. Aí quando você for falar, aí a escola lembra que existe mulher, 8 de março. Coloca só Simone de Beauvoir, só mulheres brancas. Aí você vai lembrar que existem mulheres indígenas. Eu estou no ensino médio, no 2º ano. Tenho que dar democracia, cidadania, currículo mínimo. Movimentos sociais. O que eu vou fazer? Participação política de mulheres negras e indígenas. Aí vai estudar novamente. Aí eu boto de novo lá as mães de santo, principalmente as que fazem, né, que tem trabalhos muito importantes. Coloco Sônia Guajajara, Eliane Potiguara, Jurema Werneck, mas eu sempre estou colocando, e às vezes não preciso dizer para esse aluno que eu estou colocando, para que ele visualize essa sacerdotisa nesse contexto todo, mas ele vai ter que estudar a história dela. Então, às vezes, eu não preciso nem brigar, porque às vezes você já tem que chegar, dar uma patada, né, ser muito grosso, e às vezes não, você chega e vai saltitando no seu currículo. Então eu consigo garantir que ele veja essas representações dessas mulheres, dessas pessoas, pelo menos ali no meu currículo em alguns momentos. E nunca deixo, é um trabalho que eu nunca neguei, de trabalhar a questão da intolerância religiosa. Sempre trabalhei. Porque aí, às vezes, dependendo da turma, funciona. Às vezes não funciona porque... Às vezes tem um evangélico, às vezes tem... Então, assim, sempre tem um conflito, né? Ou não, ou às vezes a pessoa, quando se vê com os dados, quais são os grupos que são mais atacados, e vem as motivações, se surpreende. E começam a pensar. Eu já tive aluna que largou espaços extremamente preconceituosos porque fez um trabalho de intolerância religiosa e começou a pensar. Entende? Como eu tive aluno que, o que é religiosidade? O pastor tal falou que é isso. Respondeu o trabalho todo assim. Mas como eu tive, sei lá, eu dei uma prova e uma aluna minha que era gari no EJA vai falar assim: nossa, eu vi a minha intolerância quando eu tenho que limpar as coisas da festa de Iemanjá. É só eu pegar e limpar, mas eu fico ali praticamente excomungando. Isso é intolerância, né, professora? Uma mulher com 60 anos. Então, assim, depende, assim, eu acho que é isso, a sacada é a gente ir colocando no nosso currículo e sabendo linkar. A gente falando de movimentos sociais. Como é que eu não vou falar de movimento de mulheres negras? Entende? Como é que eu não vou falar das mulheres indígenas? Como é que eu dou movimentos sociais e eu não falo dessas figuras? Tem professor que faz, mas aí eu tenho que fazer diferente. Mas é isso, também não partiu assim do nada, partiu de muita pesquisa, mas intelectuais negros não tá ligado com nada do currículo, não. Eu dou porque eu quero dar. Entendeu? Eu dou porque eu quero dar, vai falar de racismo, então você vai ver intelectualidade negra. Você vai ver a Jurema, que tinha 10 irmãos e virou médica. Você vai ver Carolina de Jesus, que andou... Carolina de Jesus, então, é fantástico qualquer estudante, porque é uma identificação. Solano Trindade também, com um poema sobre fome. Aí você vê que seu aluno passou fome, porque ele... Qual poema você mais gostou? Do Solano. Fiquei toda arrepiada, aquele sobre a fome. E aí o cara te recita. Então, assim, a gente tem que saber inserir no nosso currículo. E a gente sabe, porque a gente sabe como colocar aquilo. E às vezes não precisa. Eu quero falar de cotas. Vou dar Estado, poder e política. Política pública, vou botar um trabalho de cotas. Aí vai saber o que é cotas, para de falar besteira. Eu trabalho muito com a questão da arte, das cênicas. É o que eu trabalho nas oficinas de teatro. Então, assim, as peças eu monto muito em cima dos preconceitos, né, da discriminação. E aí, assim, eu faço um trabalho de pesquisa antes com eles, porque, assim, eles vão fazer. Então, eles também têm que ser os pesquisadores, né? Porque não tem fundamento eu pegar e dar para eles mais ou menos pronto. Eu nunca dou, eles que têm que pesquisar. Eu dou muitas perguntas e eles vão pesquisar. Mas pensando agora na educação infantil, por que não encenar com a educação infantil a história de intelectuais negros? O teatro é criatividade. É uma ferramenta maravilhosa. E aí o aluno, esse estudante, que era a dúvida dela, ele vai apresentar a vida de uma Lélia, a vida de uma Carolina.
Nossa, então assim, também depende do professor, entende? Começar a pensar essas questões e como ele pode inserir. Dá para inserir na educação infantil. Eu já pensei assim, que não é minha praia, mas dá. Criança de educação infantil adora uma peça, então começa a ensinar essas pessoas, tanto negros quanto os indígenas, né? Dá pra gente trabalhar. Gente, agora a gente Obrigado. vai encerrar. Muito obrigada, Luane. Espero que vocês tenham gostado. E aí, os professores...